Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do ConteCast, podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, essa é a nossa edição 177, a última, dessa nossa repercussão da data FIFA do mês de setembro, agora para falar de seleção brasileira. Seleção brasileira que encerrou a sua participação nas eliminatórias da Copa do Mundo, terminou as eliminatórias sul-americanas, a seleção terminou com uma vitória e uma derrota, ao todo a pior campanha do Brasil na história das eliminatórias, mas a gente vai debater aqui o que dá para tirar de lição, se o final empolga ou não, enfim, a gente vai conversar sobre isso. Mas antes eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram e TikTok, @ConteVerde_. Lá tem conteúdo diário para você sobre futebol de seleções, para você acompanhar tudo, toda a repercussão que a gente fez, também todas as novidades, o que virá aqui pela frente até a data FIFA de outubro, e também se você puder seguir aqui no Spotify, no YouTube, aonde você está escutando esse podcast, porque a gente está fez toda a repercussão, então se você quer conferir sobre o resto da América do Sul, sobre a África, sobre CONCACAF, enfim, tudo isso já está postado, Europa, os 5 gols do Haaland, enfim, a gente já falou sobre isso por aqui, dá uma conferida, deixa o like, se inscreve, e também apoia.se/ConteVerde, com R$10 por mês, você ajuda a gente a estruturar, melhorar cada vez mais nosso trabalho. Estivemos na Granja Comari, ao longo de uma semana, estivemos no Maracanã, e tudo isso só é possível com a sua colaboração, com a sua ajuda. Então, quanto mais colaboração vier, mais dessas coberturas a gente quer poder fazer. Então, a gente conta com o seu auxílio, e claro, compartilhe esse podcast com o seu amigo, quer saber tudo que rolou nessa última rodada de data FIFA da Seleção Brasileira, as últimas rodadas eliminatórias, e para falar de Seleção Brasileira, está aqui comigo Elcio Vai Júnior. Juninho, seja bem-vindo mais uma vez. Demorou um pouquinho, mas vamos falar aí, o que dá para falar desses jogos e, claro, fechar essa campanha que a gente acompanhou como um todo, Faz 2 anos, desde lá de setembro de 2023, com o Fernando Diniz, passando por altos e baixos até chegar no alto, literalmente no alto, ao alto, para encerrar essa campanha. Seja bem-vindo. Fechamos nessa maneira loucura, Tá corrido ultimamente, por isso que deu uma atrasada, mas é interessante a gente comentar sobre esse fechamento. Realmente foi um ciclo bem maluco, Então a gente teve muita incerteza. Agora a gente fecha dessa maneira com um histórico ruim, mas talvez com uma esperança que venham coisas boas, talvez nesse próximo ciclo. Vamos torcer para que se organize bem dessa maneira. A gente vai conversar, vai debater um pouco sobre o que vem pela frente, Então vai ser uma boa conversa hoje aí sobre a seleção, até porque a gente tem que pensar agora, cada dia que passa, são poucos dias, São poucos dias até a Copa. O que a gente tem agora de calendário, Gabriel? Você que é o monstro do calendário. 3 datas FIFAs até a última convocação. Ou Perfeito. seja, 3 convocações. Maravilha. Então é muito pouco tempo, então. E a próxima é daqui 2 semanas já, então, Caramba, a gente já vai ter que se preparar nos nomes já, então, mas vai ser legal. Porque agora já dificilmente vai ter teste, Agora já vai ter que pensar muito já na organização final ali. Claro que pode ter algum teste ou outro, mas a espinha ali e a ideia de jogo, ele vai ter que começar a trabalhar muito isso, porque senão realmente vai ficar sem tempo. Então ele já tem que pensar muito, caramba, preciso pensar lá na frente. Então isso aí vai ser interessante a gente acompanhar agora. Exatamente, então a gente vai passar tudo isso, falar sobre essas questões do Ancelotti. Claro, a gente vai deixar também um pouquinho guardado para daqui a algumas semanas, quando a gente volta aqui para fazer nossa pré-lista, para esses amistosos que o Brasil vai fazer em outubro. Mas vamos falar então sobre os jogos, O Brasil venceu o Chile por 3-0 no Maracanã, um jogo que a gente já tinha pintado que ia ser tranquilo, e foi. O Chile não apresentou qualquer resistência para o Brasil. O Ancelotti fez alguns testes, veio com algumas novidades, e contra a Bolívia podemos dizer que ele entrou com um time reserva, só o Bruno Guimarães e o Alisson ali de titulares. O Brasil acaba perdendo por 1-0, por esse resultado a Bolívia acaba indo para repescagem. Juninho, acho que mais do que falar de desempenho da seleção nessas 2 partidas, Estive lá no Maracanã, a gente pôde ver o Brasil da mesma forma que foi contra o Paraguai, aquilo que o Ancelotti prometeu aconteceu. Um Brasil muito intenso, uma variação ali naquela linha de 4 no ataque. Acho que o Rafinha fez um jogo abaixo, só porque ele estava muito centralizado nesse jogo do Maracanã, ele apareceu pouco, diferente do que foi o jogo da Neoquímica Arena contra o Paraguai. Mas acho que dá pra gente falar muito sobre os testes, porque
quase todos os jogadores que foram convocados entraram em campo em algum momento. O único jogador de linha, né, que acabou não entrando em campo foi o Andréas Pereira. Lembrando, o Andréas entra por conta da suspensão e do corte do Caio Jorge. A suspensão do Casemiro e o corte do Caio Jorge, o Ancelotti chama o Andréas Pereira, mas o Andréas já estava com o Ancelotti na data FIFA de junho, né? Ele jogou, inclusive, na partida contra o Equador. E os goleiros, né? Os goleiros, o Bento e o Hugo Souza, eles acabaram não entrando. De resto, todo mundo teve chances, seja começando o jogo como titular, como reserva, né? Se eu não estou enganado, fora o Andréas, os goleiros, só o Jean Lucas não começou o jogo como titular e o Caio Jorge, mas porque o Caio Jorge acabou sendo cortado. Enfim, deu para o Ancelotti ver muito bem todas as opções que ele tem. O que você achou dos testes, né? A gente teve como novidades que a gente pode trazer aqui na escalação, o Douglas Santos começando na lateral esquerda, o Wesley, que ganhou a chance, que a gente até falou, né, no último podcast, Gabriel Magalhães de volta à zaga, o João Pedro também, que foi um nome, por mais que seja em alta, foi uma novidade no ataque, né, assim como o Estevão, que tinha sido reserva contra o Paraguai, e no jogo contra a Bolívia quase todo mundo, né, o Fabrício Bruno, o Vitinho, o Caio Henrique, o Andrei, o Paquetá também, que está voltando, ganhou essa oportunidade, Luiz Henrique, Samuel Lino, né, foram as novidades aí do Ancelotti nesses jogos. O que dá para tirar de bom e talvez até mesmo de ruim? Quem que você acha que sai com aquela setinha para cima e quem sai com a setinha para baixo desses jogadores que o Ancelotti chamou pela primeira vez para dar aquela observada? Cara, de antemão aqui, daqui a pouco eu vou dar uma olhada até na lista para relembrar, mas de cabeça, assim, que eu lembre bem, Douglas Santos e o Luiz Henrique, querendo ou não, foram os que mais chamaram a atenção, mas aqui eu entro num ponto que, já falando do segundo jogo, teve muito teste, mas infelizmente é um jogo que realmente não dá para você, por exemplo, colocar como um teste verdadeiro, porque a seleção sofreu muito, dava para ver que a seleção estava em uma outra rotação. Primeiro, talvez os jogadores estavam se poupando muito pela questão da altitude e também pela questão talvez do jogo. Então eu senti um Brasil muito, muito, muito abaixo no sentido de comportamento. Então dava para ver que a gente, talvez estrategicamente até o Ancelotti fez isso, que a gente baixou as linhas, ficou esperando muito, então a gente quase não jogou, então ficou um pouco difícil de avaliar, por exemplo, a maioria dos testes. Mas isso no jogo, isso acontece. Mas eu imagino que o Ancelotti deve ter visto bastante na questão dos treinos e tudo mais. Então, nesse ponto, ele provavelmente conseguiu avaliar bem os atletas. Mas, falando da questão do que me chamou a atenção, o Douglas Santos foi uma ótima surpresa, entre aspas, né? A gente tinha comentado sobre ele. Um menino que nas Olimpíadas ele despontou, a gente achava que ia ser um lateral ali da nossa seleção por um bom tempo, acabou não se escondendo, acabou não aparecendo tanto no cenário mundial, agora voltou muito bem. Ele fez um jogo, que nem eu falei, claro, o adversário não nos dificultou muito, não, mas ele fez o que ele precisava fazer no teste que ele estava, então ele aproveitou bem a situação, foi muito bem. Realmente eu gostei, porque o Brasil ele faz aquela questão da base de construção, né, com 3, e ele estava sustentando. E o que acontece muitas vezes quando o lateral sustenta nessas situações? O lateral ele meio que perde a função ofensiva, que nem o Danilo fazia muito isso. E praticamente a gente não viu o Danilo, mesmo por exemplo, fazendo uma comparação, mesmo num jogo com uma equipe, com uma seleção que estava bem lá embaixo, o Danilo continuava na sustentação, o Douglas não. Ele estava na sustentação com a base de 3, mas quando dava, ele continuava ganhando altura, ele continuava fazendo ultrapassagem, então isso aí é algo que deu muita liberdade para a seleção. Inclusive foi o gol do Estevão, saiu de uma ultrapassagem dele que ele acha o passe ali para o Rafinha consegue achar o Estevão. Então isso aqui é muito importante, essa questão, não, ele tem uma característica talvez mais de construção, mas ele não perde a característica dele de chegada, que é algo que o Douglas Santos faz muito bem. Então isso aí deu uma alternativa para a nossa seleção. A questão ali do Luiz Henrique é muito, muito, muito interessante ver ele, e eu acho que dificilmente o Luiz Henrique vai ser titular na seleção, mas ele é um atleta que geralmente, por exemplo, quando você pega um atleta muito forte, muito rápido, de muito vigor, e ele consegue ser uma peça, por exemplo, de entrar no segundo tempo, de entrar quando o adversário está cansado, de entrar para mudar o jogo, de entrar para acelerar o jogo. Quando você tem um atleta desse nível e consegue ter ele no elenco para usar, por exemplo, em determinadas situações, é muito bom. Então você sabe que
qualquer momento que você colocar o Luiz Henrique, ele vai entregar aquela fumaça no jogo. Ele vai entrar e ele vai atropelar. Independente do que tiver acontecendo no jogo, ele vai performar dessa maneira. Então isso aí é importante, principalmente pensando numa questão de ciclo de Copa, que a Copa do Mundo a gente precisa muito disso. É uma peça que provavelmente vai causar uma pulguinha ali muito por conta disso. Dificilmente ele vai ser titular. Claro que pode ser titular também, tudo mais, mas talvez para ter essa peça no elenco, caramba, ele vai fazer a diferença. Então, foram 2 nomes ali que me chamaram bastante atenção nesse ponto. O Magalhães, ele foi muito bem, ele tem um nível muito alto, né? Não tem muito o que falar. Por exemplo, é aquele teste que não é teste, né? Que ele precisava de minutagem, mas a gente sabe que ele está praticamente garantido ali. Então, isso aí ele foi muito bem. O João Pedro, eu achei que ele foi, por exemplo, razoável. Eu achei que, querendo ou não, na formação que o Ancelotti joga, ele acaba saindo muito, né, da área, então às vezes ele bateu muito cabeça com o Rafinha, então às vezes tem que ter um pouquinho mais de entendimento do que eles esperam, então isso aí acaba perdendo um pouco da função do atacante. Não é um problema, porque até porque ele consegue criar, então ele ajuda, só que às vezes você não vai ver ele tanto em finalização, tanto em chegada, por exemplo, que nem o Caio Jorge acaba oferecendo, mas foi uma questão razoável. Eu acho que quem mais foi abaixo talvez foi o Rafinha. Eu lembro que já comentei com você que eu não gosto quando o Rafinha ele já tá centralizado. Ele realmente sente dificuldade nisso. Ele joga, quando ele joga no Barcelona, ele flutua bem mais, então ele joga do lado do Lewandowski, aí quando vem, tá na esquerda, tá na direita, então ele vai meio que fazendo pêndulos e fica mais fácil. Quando ele começa muito por dentro, aí ele sente um pouco mais de dificuldade, então o jogo dificulta um pouco o jogo dele. Então, claro, o Rafinha a gente sabe que é uma peça que é garantida ali, até porque ele entrega, mas talvez avaliar um pouco melhor essa questão da posição, de como ele vai jogar ali na seleção. Pois é, eu lembro que quando a gente estava lá na Granja, debatendo até essa situação com os colegas pós o jogo, alguém falou essa situação do Rafinha, né? Aí alguém falou, mas o Rafinha não consegue jogar como 10 e tudo mais. Daí só falei, mas ele jogou como 10, esse que foi o problema justamente contra o Chile, né? Por isso que ele fez uma atuação mais fraca, acho que é um detalhe. O Douglas Santos, como você falou, foi um bom destaque. Acho que foi até engraçado, porque o nosso amigo Laumarinho, lá do Rio de Janeiro, ele tá falando isso numa live, e aí o pessoal começou a criticar ele, porque falou, o Douglas Santos entra na lista. Aí o pessoal falou assim, porque essa mídia, não sei o quê, porque o cara jogou bem, agora tá dizendo que não tá garantido. Claro que não tá garantido, jogou um jogo bem, né? Se a gente fosse pegar todo mundo, jogou um jogo bem nesse ciclo. Tinha bastante gente que jogou um jogo bem, mas não entregou, mas ele se coloca, né? Se antes era um nome muito periférico nessa briga, acho que ele se coloca. Eu ia até fazer essa pergunta que você falou do destaque inicial, né, do jogo contra a Bolívia, porque assim, a gente teve alguns atletas que tiveram essa primeira chance, né? Eu acho que alguns até conseguiram aparecer bem. Para mim, o Andrei Santos é um caso desse, mas, por exemplo, vamos pegar aqui, acho que 3 que, para mim, poderiam aproveitar mais e, por conta desse fator altitude, não aproveitaram e precisam de chances, né? Muito mais do que estão garantidos, que, para mim, é o Vitinho, o Caio Henrique e o Samuel Lino, né? Deu para ver, acho que principalmente os dois ali, o Caio e o Samuel, sentiram demais. O Vitinho até tentou dar um gás no começo do jogo e logo já acabou, né? Já derreteu. Acho que é diferente, por exemplo, de um Paquetá. O Paquetá, acho que ele tem a chance de estar mais constante na lista da seleção do que esses 3. Por mais que aqui a gente defenda a bandeira do Caio Henrique, né, com peitos, bate no peito, a gente assume isso, mas a gente sabe que é uma briga que está em aberto. Você daria uma nova chance para esses jogadores testados no próximo amistoso ou não, Juninho? Acho que entra naquilo que você falou, né, que agora nessa reta final você tem que focar em fechar o time. Mas tem esses caras que não conseguiram ter o teste, não porque não desempenharam, mas porque a condição de jogo era ruim. Ou você acha que os treinamentos, por exemplo, já podem embasar o Ancelotti de, por exemplo, chamar ou não o Caio Henrique, mas chamar ou não o Linho ou o Vitinho? Então, exatamente por isso que eu comecei falando sobre isso, justamente porque ficou meio que um teste ruim para esses jogadores. Pô, a oportunidade que eu tenho de ser titular é essa oportunidade. Dos caras, primeiro, o outro lado também era um jogo da vida que eles precisavam
de resultado, e ainda precisavam, dependendo de resultado, e ganhar do Brasil, então já era um jogo maluco naquela altitude, então já fica um cenário de jogo ruim. Claro, o atleta tem que tentar entregar, mas a gente viu que o cenário no sentido estratégico já foi muito diferente, já foi outro tipo de jogo. A gente compara os dois jogos no sentido de pressão, de velocidade, de estratégia mesmo do Ancelotti, de tentar pressionar um pouquinho mais. A gente viu o Brasil controlando, baixando e poucas vezes pressionando, porque ele sabia que ia cansar muito. Então isso aí você acaba perdendo um pouco a essência que você tem. Então é difícil você avaliar por esse jogo. Então por isso que eu penso que provavelmente o Ancelotti, esse dia a dia que ele valoriza muito dos treinos, da conversa, de ver como é que o atleta ele se relaciona ali com o grupo, isso aí é muito importante para ele. Então eu acho que vai depender muito dessa questão. O jogo ali, a gente não consegue avaliar, mas provavelmente essas semanas que eles ficaram ali, provavelmente ele vai conseguir avaliar de alguma maneira. Eu acho difícil, é até meio injusto, porque realmente... questão do Caio, a gente pediu muito e é sacanagem botar um jogo no Caio, onde o nosso time praticamente não ficou com a bola, que ele é um atleta muito de refino, aí um jogo mais de correria, fica difícil de avaliar, né? Então é complicado. A questão do Samuel, de novo, eu acho que eu sempre defendi muito o Samuel, mas mais como um lateral ala. Como ponto, eu acho difícil ele ter oportunidades. Ele é um bom jogador, ele vai ser aqui no Brasil, ele vai ser muito diferente. Mas eu acho que na posição ali vai ficar difícil para ele. Vai ficar difícil por conta dessa questão da concorrência. Já o Caio, eu acho que ele vai ter mais oportunidades ali por conta até da carência da posição, que nem você falou. Douglas foi muito bem, mas é um jogo. Tem muita gente ainda para que foi testada, tem muita gente que pode ser colocada no lugar. Às vezes a gente não tem o nosso titular, nossa opção, mas tem muita gente que passou por ali. Então o Ancelotti ele deve estar agora batendo a cabeça, vai ver muita questão de fase no clube, isso aí faz muita diferença, né, de como é que vai estar o atleta desempenhando no clube. Então agora que é essa reta aqui que vai ser primordial para algumas posições. Qual que é o outro atleta que você tinha falado? Do Paquetá? O Vitinho. O Paquetá, eu acho que até aonde ele está jogando, por mais que ele não tenha conseguido fazer um teste, né, nessa volta, ele entrou bem contra o Chile, mas acho que é um nome que vai ser mais constante. Eu acho que o Vitinho, que era o outro jogador que teve essa primeira oportunidade, também acaba a mesma situação do Caio e do Lino. Perfeito. O Vitinho, mais ainda, até porque é um lateral muito agudo, né, de ultrapassar, de chegada. Então, ele acaba sofrendo muito nesse sentido de cansaço, às vezes o Brasil não queria acelerar logo o jogo, e é um jogo que ele precisa de ter espaço para jogar, e a gente praticamente não teve espaço, não teve muita bola, então acabou que quase não jogou, ele jogou muito defensivamente, né? Ele até sofreu um pouquinho, né? Porque tinha um menino lá jogando do lado dele lá que tava, eu não lembro o nome dele agora, mas menino bom, e dificultou bastante para a marcação. Teve um jogo defensivo, né, mas sofreu bastante. Então, realmente, se for para avaliar só por esse amistoso, realmente fica difícil para ele, o amistoso desse jogo, fica difícil dele, por exemplo, não, foi uma boa avaliação para um ciclo de Copa. Então, tem que ver muito e avaliar muito essa questão dos treinos, porque eu sei que o Ancelotti gosta muito disso, de ter proximidade com o atleta, de acompanhar, por menor que seja o tempo e por mais difícil que seja o treino, mas ali ele consegue ter o olho, consegue ter o contato, isso aí faz muita diferença. Então por isso que, aquilo que eu tinha falado, por isso que eu acho que ele trouxe bastante gente para conhecer, para ter o tato, para conhecer, beleza, quero ver esse cara treinando, porque tem questão de refino, de coisas individuais ali, que ele consegue bater o olho e ver no treino. Aí, claro, se ele vai conseguir responder no campo, aí a gente não tem certeza, mas pelo menos ele sabe minimamente ali o que está acontecendo. Não, pois e acho interessante falar sobre isso, porque acho que essa oportunidade na Granja, que é um lugar, vamos dizer assim, para esse convívio, é bem melhor do que um hotel, né, podemos dizer assim, né, que é uma estrutura montada para isso, uma estrutura montada para a seleção. Claro, tem um hotel lá em cima e tudo mais, mas acho que isso pode ter ajudado bastante, né? A gente viu jogadores falando mais sobre o Ancelotti, né? O Magalhães, se não me engano, chamou ele até de paizão, né? Inclusive um abraço para o nosso amigo lá lá de Bangladesh, porque ele pediu para eu traduzir o que era paizão, né? Eu tive que dar uma enrolada por um minuto para conseguir explicar o que era paizão em inglês, além de um simples Big Daddy. Então, fica um abraço aí pro pessoal de Bangladesh. Mas, enfim,
Dá para ver que tem esse convívio maior, esse crescimento maior, né? Então acho que tá bem interessante esse trabalho, que é uma rodagem. E acho que até a gente pode falar muito do Ancelotti com toda essa questão que repercutiu mal, né? Porque o Brasil encerra a campanha nas eliminatórias, encerra com a pior campanha na história, né? Vale a gente lembrar, o Brasil é uma seleção que nunca tinha perdido nas eliminatórias até 94, não tinha jogado muitas eliminatórias porque as primeiras não aconteceram por boicote, aí depois o Brasil é sede, depois o Brasil é campeão 2 vezes seguida, daí o campeão não ia, enfim, não foram muitas vezes que o Brasil jogava, e naquela época as eliminatórias sul-americanas eram divididas por grupos, né? Então o Brasil era sempre o cabeça de chave, a Argentina outro, o Uruguai era outro, o Brasil acaba sempre enfrentando as seleções mais fracas. E quando enfrentou a Bolívia, justamente na altitude, perdeu em 94, né? Nas eliminatórias, onde o Brasil penou um pouco para ir para a Copa do Mundo pela primeira vez. Aí depois não joga em 98, e em 98 é justamente quando a Conmebol muda o formato, né, para esse formato que a gente tem atualmente, e essa foi a pior participação do Brasil. Mas, Juninho, acho que isso se deve muito ao começo, né? A gente falou muito no começo que era difícil que o Brasil ficasse fora da Copa, até por essa quantidade exorbitante de vagas, né? 60% das seleções classificadas para a Copa do Mundo, mais uma para repescagem. Então, acho que tem essa questão, né? Podemos dizer assim, que foi muito pelo começo. Acho que é muito mais uma visão de alerta de planejamento interno da CBF do que um alerta no trabalho do Ancelotti, que acho que, é claro, nesses 4 jogos que ele fez, que há uma mudança total dentro da seleção brasileira. Não, com certeza. Eu lembro que a gente conversava nos podcasts, a gente falava muito dessa questão da incerteza, né? Porque a incerteza nesse ciclo foi talvez o ponto alto desse ciclo, porque toda vez que a gente conversava, a gente falava, pô, será que vai ser esse treinador? Será que vai cair? Que treinador que vem? A gente tá esperando um treinador, será que ele vem? Será que ele não vem? Então, essa incerteza, ela acaba afetando o atleta, acaba afetando a comissão, acaba afetando todo mundo que está trabalhando. E isso, indiretamente, vai afetar no desempenho em campo, porque a gente acha que é só chegar e jogar, é só convocar os jogadores e jogar, mas não é assim. Às vezes, tem um treinador que está lá, ele está treinando um clube, está treinando a seleção, às vezes está esperando um outro treinador, às vezes ele não está entregando tudo que ele pode, porque a cabeça dele ele não consegue focar, ou às vezes ele pensa, pô, não preciso fazer um trabalho tão bom, porque já vai vir outra pessoa, o atleta já sente isso. Então, esse ciclo todo, a gente sofreu muito por conta disso. Claro que realmente é praticamente beira o impossível mesmo ficar fora, por exemplo, de uma Copa do Mundo, primeiro, por questão do número e também pela questão do nível do Brasil. Independente, eu acho que de quem você colocar, por exemplo, para treinar a seleção brasileira, a gente vai conseguir ganhar os jogos e talvez não vai ser da melhor maneira, mas a gente vai ganhar um jogo ou outro e vai conseguir classificar. Isso aí por quê? Porque a gente realmente tem muita qualidade individual, muita qualidade em questão de talento de jogador. Então isso aí a gente consegue. O problema talvez seria pensar já numa Copa do Mundo. Então a gente não tem que pensar só nessa questão, precisamos classificar. Claro que tem que ter essa classificação, mas o que a gente tem que levar de aprendizado? O ciclo, a organização, o que vem por trás faz muita diferença. Não é só o jogo, não é só o desempenho. Tudo que vem por trás, se você tiver organizado, se você tiver bem pautado, se tiver uma categoria de base boa, se tiver uma formação boa, se tiver uma formação de treinador boa, tudo isso que envolve essa questão política por trás, se ela não estiver, por exemplo, balançando, isso vai afetar o campo. Não tem como. É a mesma coisa que acontece em clube. Às vezes o clube está balançando, a diretoria afeta no campo, porque isso é direto. O jogador, ele sente isso, o jogador sente isso, o ambiente sente isso, então o ambiente ele acaba ficando assim, ele acaba ficando meio perdido, assim. Então por isso que é importante ter essa organização, que nem eu falo, às vezes não vai ser nessa Copa do Mundo, mas se a gente manter um ciclo, manter um Ancelotti, manter um bem trabalho, por um bom tempo, provavelmente isso aí vai fazer muita diferença, não só na questão da seleção agora, mas também talvez para a nossa seleção mais para frente. Isso aí é muito importante que a gente entenda que por trás, quando atrás não está organizado, o campo não vai conseguir render. Por quê? A bagunça, ela reflete dentro do campo, que o atleta ele sente isso, o atleta ele tem o atleta, a comissão, todo mundo sente isso e acaba respondendo isso no campo. Você falando, eu lembrei da entrevista que eu fiz com o Bruno Guimarães na Zona Mista, depois do jogo contra o Chile, ele falou um pouco disso, né? Eu perguntei justamente o fato dele ser um jogador que
participou das convocações, se eu não estou enganado, não tenho esse número de cabeça, mas o jogador que mais atuou no ciclo, né? Ele só não esteve em todos os jogos eliminatórios porque ele estava suspenso no jogo contra a Argentina lá na Argentina, né? Ele tomou o segundo amarelo no jogo contra a Colômbia e ficou de fora do jogo. Então, eu falei com ele sobre isso e ele falou exatamente, passei por muita coisa aqui nos últimos anos, agora é o momento, né, de celebrar, justamente, né? Ele fez um gol, fez uma grande partida no Maracanã, então a gente consegue ver e também trazer esse ambiente mais leve. Eu lembro que ano passado, mais ou menos essa data FIFA, né, após a derrota do Paraguai, na data FIFA de outubro, né, que foi, a seleção fez os treinos em São Paulo, eu também estive lá, a gente sentia um clima de muito peso, a gente sentia um clima muito pesado na seleção brasileira. Né, o pessoal da CBF, todo mundo meio fechado, não sei o quê, ninguém falava direito. Óbvio, teve as trocas, a troca da presidência, enfim, né, o Sami Chaude que faz toda a questão de estar lá se aparecendo. Inclusive, belíssimas fotos do Sami Chaude distribuindo autógrafos para crianças na Bolívia. Isso era uma cena que eu jamais esperava na minha vida e talvez o Sami Chaude também jamais imaginava que ia fazer isso na vida, mas enfim, acho que há esse clima mais leve. Então, é claro, toda essa questão de troca de treinador, você até bem citou a questão do Diniz, o cara treinava a seleção e o Fluminense ao mesmo tempo. É óbvio que a gente falava, é óbvio que isso não vai dar certo, é óbvio que isso não vai dar errado, né? Deu uma iludida no começo, mas depois mostrou que é a realidade, principalmente quando o Brasil enfrentou seleções verdadeiramente fortes. Eu acho que esse resultado da seleção brasileira, no fim das contas, reflete o que foi a maior parte do ciclo. Porém, a reta final, essa mudança, essa chegada com o Ancelotti, essa troca que houve após a goleada em Buenos Aires, significa uma esperança. Eu acho que a gente pode falar assim, né? Significa que o Brasil tem uma nova filosofia, um novo trabalho, né? Ela sempre falou que talvez não dê tempo de fazer para essa Copa do Mundo, e tudo bem, a gente entende, mas até o Ancelotti já falou que, na entrevista que ele deu para a ESPN, que tem a intenção de ficar no Brasil, né? Que pode haver, depende da CBF, claro, depois de pós-Copa, a gente sabe como é um clima de Copa do Mundo aqui no Brasil, então é muito legal a gente ver essa possibilidade, né, de conseguir esse trabalho. Eu acho que é o essencial, claro. Primeiro, a gente tem que focar na Copa do Mundo, focar nessas 3 datas FIFA que faltam, nesses amistosos aí, né, 6 amistosos, teremos. Já sabemos que vamos enfrentar a Coreia do Sul, Japão, provavelmente seleções africanas, e aí depois seleções europeias. Focar nessa preparação, focar nesses últimos jogos, focar nisso. Mas a gente querer avaliar, tentar levar um veredito do Brasil para a Copa do Mundo por conta das eliminatórias, eu acho que não dá mais. Assim, se a gente não tivesse feito troca, se a gente tivesse com o Dorival Júnior, todo aquele time bagunçado que não conseguia render, aí eu entenderia. Aí a gente fato, a gente ia ter que temer um pouco. E claro, você falou da questão de vagas e tudo mais, a gente lembra que nesse formato, se fosse no formato antigo, o Brasil estaria indo para a repescagem, né? Então acho que, mas que bom, né? É claro, tem toda a questão, né? Porque se fosse nesse formato antigo, o jogo, por exemplo, contra a Bolívia ia ser o jogo da vida do Brasil, a Bolívia está eliminada. Então, muda muitos fatores, né? Ia ser uma doideira, porque eu até vi o pessoal comentando que o Paraguai ia ficar de fora por conta do saldo de gols. Imagina, os caras estão há 15 anos sem ir para a Copa do Mundo e iriam ficar de fora com o saldo de gols. Então, melhor todo mundo ser feliz, né? O Paraguai literalmente quase afundou lá no Rio Paraguai, né, na festa. Então, foi uma loucura e é legal ver essa loucura de Copa do Mundo. Juninho, vamos já indo para essas salas finais. Acho que é bom a gente falar dessa questão do Ancelotti nesses jogos que ele comandou. Quais recados você acha que fica, né, para essa questão da vaga? A gente fez muito esse debate do Neymar, sim ou não, vai ou não. E eu até na entrevista coletiva dele, antes do jogo contra a Bolívia, ele falou um negócio que me chamou muito a atenção, que é a questão, perguntaram sobre como sustentar esse esquema com 2 volantes apenas, e que a gente até falou, né, que em tese é mais exposto, né, em tese poderia ser mais exposto, mas de fato não acaba não sendo, né, o Brasil consegue trabalhar bem. E ele falou, para mim, uma frase que foi muito marcante, que é: o nosso esquema defensivo começa com os atacantes. Pode ser uma frase clichê, claro, todo treinador fala isso. Mas, de fato, pelo Brasil jogar só com 2 jogadores, no caso Casemiro e Bruno Guimarães, os atacantes precisam, de fato, ajudar. E aí eu lembrei dessa questão do Neymar, que a gente já debateu aqui. O Neymar precisa marcar, é um fato que todo mundo fala. O Neymar tem esse problema de marcação. Mesma coisa o Vini Júnior. O Vini Júnior também já viu o pessoal comentando. Além desse recado que eu achei muito claro, né, para os atacantes, para essa penca de jogadores que o Brasil tem de ataque, ainda bem, quais outros recados você acha que o Ancelotti já deixa para esses jogos, para quem vai tentar buscar uma vaguinha, né, nesses amistosos aí pela frente? E já pegando um gancho nessa questão da chegada do Ancelotti, na comparação, por exemplo, do ambiente,
só de chegar um treinador no nível do Ancelotti, isso deixa o ambiente ele já muito mais organizado, um ar muito mais de elite. E isso não é julgando nem falando mal dos treinadores, por exemplo, da equipe brasileira, mas realmente a gente ficou um pouquinho para trás nesse sentido de profissionalismo, de organização, de trabalho até mesmo dos treinadores. A gente acabou ficando um pouco para trás mesmo no sentido, né, do treinador, por exemplo, da comissão do trabalho europeu. Isso aí não dá para não tem como questionar. Realmente isso eles estão na nossa frente. Por isso que a gente precisa valorizar isso e aprender. Então a gente precisa conseguir se desenvolver dentro desse processo. Então o Ancelotti, chegando na seleção, ele traz esse ar mais de organização. E aqui entra o ponto, talvez que ele já deixe esse recado. Ele é um treinador que vai cobrar muito essa questão da entrega. Fala muito dessa questão física e tudo mais, o atleta tem que estar com a capacidade física em dia, mas essa entrega, eu acho que faz mais diferença do que qualquer outra coisa dentro, por exemplo, do futebol. Porque o que acontece? Jogar com 1, 2, 3, 4, 5 volantes, isso indifere. A formação que você vai jogar é muito mais questões pequenas. São pequenos detalhes estratégicos que podem fazer diferença, por exemplo, numa pressão, mas o que mais vai fazer diferença, por exemplo, para você defender bem, para você marcar bem, para você não tomar gol, é a tua entrega, é a entrega do time. Isso é batata. Você pode colocar qualquer formação, se você não tiver um time que entrega, não vai acontecer. Você vai tomar gol, você vai sofrer, porque você precisa ter uma entrega coletiva. Se você não tiver uma entrega coletiva, independente do que tiver, você vai sofrer. Então, talvez esse seja o principal ponto que o Ancelotti vai conseguir trazer. Outros treinadores na seleção tiveram muita dificuldade nesse sentido. Às vezes tinha que deixar jogador que não marcava, às vezes tinha que marcar só com 6, 7 jogadores, então sofria muito nisso. Claro que a gente tem alguns exemplos no mundo, às vezes, que acontece, mas a gente vê muito aquela questão do caso do Luiz Henrique, do Mbappé, dessa questão de pensar muito mais no lado coletivo do que só na estrela do jogador, porque isso realmente hoje em dia no futebol talvez é o que mais faz a diferença. Então o Ancelotti, ele tá conseguindo trazer isso para a seleção. Talvez seja o maior ensinamento que o atleta tem que ter. Ele pode ser bom, sim, pode ser bom pra caramba, pode ter o talento que tiver, mas se ele não tiver essa entrega, tanto com bola ofensivamente quanto sem bola defensivamente, ele não vai estar figurando na seleção. Então ele pode ser bom, pode meter gol pra caramba, mas se ele não tiver isso dentro do jogo dele, ele não vai figurar entre os jogadores da Copa do Mundo. E isso aqui é o grande diferencial que pode levar a nossa seleção. Isso aqui, por exemplo, fez a Argentina ser sensacional. Uma seleção que tinha bons jogadores, tinha, mas a entrega deles era totalmente covardia. Qualquer formação que você colocasse ali, no comportamento que eles estavam, ia dar certo. Por quê? Porque eles estavam num comportamento, naquele estado de flow lá, que atropelava todo mundo, seja atacando, seja defendendo. Então você consegue jogar dessa maneira, e é isso que eu acho que seja o principal foco do Ancelotti: levar, claro, os melhores jogadores, mas levar os melhores jogadores que entregam, que vão entregar, vão dar vida, vão pressionar, vão atropelar, vão defender, vão correr para trás, vão correr para frente. Então são esses jogadores que ele quer na equipe, na seleção, e é isso que ele vai tentar buscar, eu acho, daqui para frente, né? Isso me lembra uma outra frase que ele falou na coletiva, né, antes do jogo contra o Chile, essa que perguntaram sobre o Neymar e tudo mais, e ele falou que ele valoriza muito mais jogadores que podem construir pelo time do que ter talento, né? Acho que o talento em si é uma ótima referência, enfim, mas ele valoriza mais a construção dos jogadores, né, dentro do time. Então, as convocações podem ter esse parâmetro, né? Às vezes tem um jogador que é melhor, até a gente pode citar o caso do Neymar, mas que não, de fato, pode estar no time, pode estar convocado, porque tem outra peça que rende mais dentro daquele esquema coletivo que o Ancelotti quer. Então, acho que ele já deixou isso muito claro. Então, é um sinal, é ver como ele vai usar isso nas próximas convocações. Claro, a gente vai trazer aqui, vai falar aqui sobre as próximas convocações, vai seguir acompanhando a seleção, mas é bom já ver esses sinais. Para fechar, Juninho, acho que dá para a gente arrematar pensando nos jogadores que fazem parte dessa espinha, né, que a gente já falou, que ele já trouxe isso, né, e quais jogadores dá para dizer que a gente vai ver na Copa. A gente tem essa discussão, acho que o Alisson é um deles, o Marquinhos, Gabriel Magalhães, certamente. Eu acho que não estava nessa data FIFA, mas por conta de lesão, mas acho que o Wanderson vai acabar também sendo um nome certo, o Casemiro e Bruno Guimarães, né, acho que até mesmo o Estevão, o Martinelli, esses jogadores que também se repetiram no ataque, ganham mais espaço. Enfim, como que você vê, quem você acha que vai estar
Acho que até foi um Estevão Martinelli interessante, até foi o ponto do Lino, né, que você falou. Olha quantos nomes a gente tem no ataque, é difícil. Isso que a gente ainda tem Vini Júnior, que eu acho que vai estar na Copa, tem o Rodrigo, que está jogando agora na esquerda também. Enfim, quais nomes você imagina que já fazem parte dessa lista? E o Ancelotti meio que já falou que é a maioria. E claro, a gente tem que lembrar, né, que para as próximas listas e para a Copa do Mundo, a gente vão ser 26 jogadores convocados na Copa do Mundo. Né? A FIFA meio que já definiu isso. E nas próximas listas, provavelmente a gente vai ter esse número a mais, igual foram nas outras listas do Ancelotti. Pois é, vamos pensar nessa espinha. Tem alguns nomes mesmo que a gente já pode cravar. Por exemplo, como você falou, o Alisson, Marquinhos, o Magalhães. E eu acho que, dependendo de como tiver um Militão, eu acho que talvez, se bem que esses dias eu tava vendo um jogo e o Bremer tá jogando muito de novo, eu acho que ele vai causar uma dúvida boa ali. Eu ia falar, talvez os zagueiros os defensores já estavam meio que garantidos, mas não, isso aí vai dar uma briga boa. Então talvez da espinha ali é Marquinhos e Magalhães e Alisson mesmo. Eu acredito bastante na questão do Wanderson na direita, porque o Ancelotti gosta dele, tem a confiança dele e também é um bom jogador. Eu acho que ele tende a entregar. Casemiro e Bruno Guimarães não tem nem o que falar. Casemiro, Bruno Guimarães, Rafinha, Vini Júnior, eu acho que esses 4 aí já estão garantidos. Andrei não dá para falar que é garantia, mas tem boas chances, né? Esse ele vai depender. Claro que todos os jogadores vai depender muito da questão da fase, né? Mas tem jogadores que eu acho que, independente da fase, eu acho que ele vai levar. Que nem, por exemplo, Casemiro, Guimarães, eu acho que ele acaba levando. Só se tiver algo muito sobrenatural. Mas o Andrei, por exemplo, tem que manter o nível e tem que continuar jogando, né? Então, assim como, por exemplo, o Estevão. Se o Estevão, ele gosta muito do Estevão, mas se o Estevão não estiver jogando, eu acredito que daí acaba, por exemplo, não estiver jogando tanto, ele acaba perdendo um pouco a vaga. Porque, que nem a gente falei, tem o Luiz Henrique, tem o Martinelli, tem o próprio Savinho, se precisar, tem bastante gente ali tem o Vini, tem o Rodrigo, então tem bastante opção ali para essa posição. Só que eu acho que, por exemplo, Estevão e Martinelli, o Martinelli e o Estevão, eu acho que eles não estão garantidos. Eles talvez estejam um pezinho, mas eles não fazem parte, por exemplo, dessa espinha, se pensar, caramba, isso aqui já é a Copa do Mundo hoje. Eu acho que eles estão ali, beleza, estão em teste, mas estão num passo acima, assim, por exemplo, dos atletas que estão em teste, mas nada impede, por exemplo, de alguém que está fazendo o teste pegar o lugar deles, que não estão garantidos, por exemplo. E eu acho que o ataque ali é o que está talvez mais em aberto ali, né? O ataque no sentido do atacante, né? A gente tem o João Pedro, tem Richarlison, tem Pedro, Caio Jorge, tem o próprio... Tem o Matheus Cunha, que tá jogando mais de 10, né? Que a gente não considera tanto atacante. O Cunha era um atleta que talvez já performasse nessa questão da espinha, né? Então, tem talvez a volta do Endrick, aí agora tem o Vitor Roque fazendo gol. Então, tem bastante coisa aí que pode acontecer. Mas de espinha ali, eu acho que o atacante, talvez que esteja mais certo, seja o João Pedro. Eu acho que é o que tá mais, por exemplo, próximo ali, não, de completar essa espinha, se a gente falar, não, quero falar de todas as posições. Eu acho que a única posição que a gente não consegue colocar nenhuma na espinha é a lateral esquerda. E daí, realmente, não tem. Não tem, não. Pô, falar o Alexandre aí é loucura também, né? Mas pode acontecer, né? Mas eu realmente não teria ninguém pra colocar nessa espinha ali de... não, tá garantido mesmo na Copa do Mundo. Até porque a gente lembra, né, que na lateral esquerda, nesses 4 jogos, né, das 2 datas FIFA, foram 4 jogadores diferentes, né? A gente lembra que na primeira ele convocou o Alexandro e o Carlos Augusto. O Carlos Augusto acabou não jogando, mas o Alexandro jogou os 2 jogos. Na nossa visão, ele foi o pior em campo no jogo contra o Paraguai. O Alexandro estava de novo na convocação, acabou sendo cortado por lesão. E aí um jogo do Douglas Santos, outro Caio Henrique. Então a gente teve 4 jogadores já rodando, né? Não houve uma continuidade, nem mesmo na convocação. Então acho que isso deixa em aberto. Acho que tem alguns jogadores que se destacam pelo clube, que é o caso do João Pedro, e outros que na seleção, que é o caso de Casemiro e Bruno Guimarães também, para te manter nessa espinha. Mas é imaginável, assim como você bem contou, o Militão, que é um cara que não jogou com o Ancelotti em seleção, mas é muito difícil ele bem fisicamente estar fora da seleção, né? Tanto que ele não jogou muito o ciclo por conta de lesão, né? Ele jogou basicamente Copa América, de resto ele estava fora porque passou a maior parte do tempo lesionado. Enfim, aí ficar de olho. Por mim, até você falou do Bremer, eu estava pensando nisso esses dias, cara, por mim a zaga tá fechada. Eu acho que a gente já falou aqui, a defesa do Brasil tem ótimos nomes,
E para mim, cara, a zaga com Magalhães, Marquinhos, Militão e Bremer, acabou. São esses 4. Aí, claro, você pode levar como são 26 jogadores, você pode levar uma peça a mais, você pode levar um Alexandro, que tá muito bem, que foi muito bem quando ele entrou, né? Enfim, mas para mim não tem discussão, é ver se ele vai manter isso. E isso a gente vai falar também daqui a algumas semaninhas no nosso podcast prévia da convocação, né, para esses 2 jogos. Então a gente fecha aqui toda a nossa cobertura de eliminatória, né, com o Brasil nesses 2 anos, acompanhando a seleção brasileira nessas FIFA de eliminatórias, agora já com o foco totalmente voltado à Copa do Mundo, com foco nesses testes que vem pela frente. Então, para você seguir acompanhando a gente, seguir na nossa variante aí, conseguir caminhando conosco até a Copa do Mundo, convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @pontiverde_, dá uma conferida lá, tem sempre material diário, tem sempre conteúdo, né, sobre futebol de seleções diariamente, tem os vídeos que o Elcio sempre manda também por lá, para a gente repercutir tudo que rola no futebol de seleções, não só a seleção brasileira, mas no mundo todo. Também convido você a seguir a gente aqui no Spotify, no YouTube, aonde você estiver acompanhando esse podcast, para ver nossa repercussão, conferir toda a nossa repercussão no nosso trabalho, essa caminhada que segue, né, ao longo dessas datas FIFA, ao longo até o final do ano, quando rolam as eliminatórias, enfim, a repercussão que a gente fez da data FIFA de setembro, o que virá na data FIFA de outubro, você vai acompanhar por aqui. E se puder nos apoiar, apoia.se/pontiverde com R$10 por mês. Você ajuda a gente e, claro, compartilhe esse podcast com seu amigo que gosta da seleção brasileira, que quer ouvir ou não uma cornetada nossa aí, né? Se a gente está falando asneiro ou não, enfim, compartilhe e manda aí para que a gente possa chegar cada vez em mais e mais lugares. Juninho, agradeço pela caminhada, amigo. A gente teve aí nesses 2 anos aí vendo eliminatórias, até mais, né? Porque a gente começou os podcasts de seleção lá no mês de março de 23, ainda com o Ramon Menezes, então passamos por muita coisa para estar aqui. Se o Bruno Guimarães passou por muita coisa jogando a seleção, a gente passou por muita coisa acompanhando a seleção brasileira nesse tempo todo. Agora é a hora do filé, como diria o outro, né? Agora é hora de pegar esses testes para a Copa do Mundo e chegar na Copa do Mundo mais forte, mas agradeço, amigo, por toda essa jornada eliminatórias e seguimos rumo à Copa do Mundo. Forte abraço. Eu que agradeço estar junto aqui. Realmente esse ciclo pareceu meio que um ciclo de Bolívia, sei lá, pareceu um ciclo de Venezuela no sentido de organização da seleção, né? Tá meio maluco, quase que ficamos na repescagem, né? Mas a gente cumpriu bem o objetivo aí de conseguir passar o máximo de informações aí para vocês. Eu tenho certeza que teremos novos ciclos de Copa. Vamos acompanhar bem essa questão agora da Copa do Mundo. Já está bem pertinho, cada dia que passa se aproxima, e é interessante que a gente vai ter bons jogos, né, agora, então bons amistosos para teste. Isso aí vai ser muito bom. Eu vou olhar com bastante carinho para apresentar também para vocês agora, principalmente nesse final que a gente já consegue pegar mais ideias. Vou dar uma analisada bem legal para a gente ter bastante conteúdo, bastante material. E logo a gente está na Copa do Mundo. Vamos, importantíssimo, apoia bastante a gente para ter a melhor cobertura de Copa do Mundo que vocês podem receber, que nem eu falo, é um conteúdo diferente, um conteúdo que você não vê em qualquer lugar. Beleza? Tamo junto. Seguimos e até logo mais, né? Logo mais já próximo aí, porque já vai ter essa questão da convocação, que vai ser muito importante já para essa questão da Copa do Mundo. É isso, eu vou checar com minhas fontes, minha data da convocação, acredito que seja ali na primeira semana de outubro, antes disso, né, porque os jogos já são ali dia 8 e dia 12, se eu não estou enganado, não, estou vendo o calendário de agosto aqui, peraí, só, deixa eu virar a folha certa, né, os jogos serão, se não me engano, dia 9 e dia 14 de outubro, então vai ser ali na última semana de setembro, então talvez semana que vem já chegue mensagem para você no Zap, meu caro Elcio Vai Júnior, tá certo? E agradeço você que esteve aqui conosco, e você é nosso convidado a seguir acompanhando, a seguir toda essa jornada rumo à Copa do Mundo. Quando tiver de caminho na Copa do Mundo, passa por aqui. Até o próximo.